Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, antes da gente falar com quem que a gente vai conversar hoje, inscrevam-se, curtam e compartilhem. É muito importante pra gente, porque quando vocês fazem isso, sobe o número de assinantes, o número de espectadores e a gente pode trazer mais pessoas como... Especiais Quem que é? como as É? que estão aqui, né? Perfeito. Bom, hoje a gente vai conversar com Tami Marmol e Rosângela Rinaldi, e ambas são idealizadoras do projeto Motirô Práticas Restaurativas. Tami é psicopedagoga e especialista em análise de comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual, e também é graduanda em psicologia. Agora, Rosângela é assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do Fórum de Santos. Ambas vieram falar um pouco mais sobre a sua jornada e sobre o seu projeto. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa. Então bora pro papo. Sejam Sejam bem-vindas. bem-vindas. Obrigada pelo convite, Gian, Rudolf. Muito legal estar aqui com vocês. Que bom, a gente tá Legal. muito feliz. Obrigada mesmo, é muito bom ter esses momentos, né? E Sim, conhecer gente nova, É, né? né? é verdade. E antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer a nossa autodescrição, tá? Eu sou branco, olhos verdes, careca com topetezinho, tá? E Topete loiro, né? Topete loiro. E estou com uma barba. Isso, perfeito. Eu sou o Rudolf, né? Eu sou branco, meu cabelo é castanho claro. Estou com uma blusa azul marinho. Eu sou a Tami, sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do nosso projeto, chamado Projeto Motirô. É uma camiseta branca e o logotipo ele é colorido, laranja, amarelo, azul. É isso. Eu sou Rosângela Rinaldi, eu também sou branca, eu uso óculos, também estou com a camiseta do Motirô, com essas cores que a Tami falou. E eu vou falar uma coisa, a Tami tem cabelo comprido, tá, gente? É longo, vem até os ombros, um pouquinho para baixo. Isso aí. E o meu é curtinho, é curto, não tão curtinho, mas ele é curto. Tá certo. Perfeito. Obrigado. Mas muito obrigado por vocês terem vindo, viu? E realmente a gente tá muito feliz pela presença de vocês, né? Até eu encontrei a Tami pelo Instagram, né? E daí fiz o convite para vocês estarem aqui. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito proveitoso e vai ajudar muita gente, né? E até para começar, pro pessoal entender, né? O que é o projeto Motirô? O Projeto Motirô, Práticas Restaurativas, é um projeto que leva a cultura de paz e não violência para as escolas municipais, no caso, né, a nossa atuação, escolas municipais. Nós trabalhamos com resolução de conflitos. É um projeto que atua nos casos da vara da infância, da juventude e do idoso. E eu acho que para vocês entenderem melhor o que significa isso, é importante nós falarmos o que é a justiça restaurativa. Porque a justiça restaurativa é o que é a base do nosso projeto. Perfeito. A justiça restaurativa é a base. E nós utilizamos das outras ferramentas também para podermos levar a cultura de paz e não violência para as escolas, mas para muitos outros lugares. A justiça, normalmente a gente fala em justiça restaurativa. E como o nosso projeto, a gente fala em práticas restaurativas. A prática restaurativa é quando a gente está praticando a metodologia, né? A gente não está só na parte teórica, né? Que é a justiça restaurativa. A prática é o desenvolvimento, é a atuação com essa metodologia, que a gente tem 3 etapas. Vamos falar de círculos, né? Quando a gente vai resolver um conflito, tá? Então, nós fazemos pré-círculos, círculos e pós-círculos. São 3 etapas. Então, essa prática é a prática restaurativa, né? Então, a gente está colocando em prática a justiça restaurativa. E aí, o que é a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa, ela é o encontro de pessoas que normalmente têm um conflito e que precisam resolver esse conflito. A justiça que nós conhecemos é a justiça retributiva. É a justiça do judiciário, do fórum, né? As pessoas judicializam suas situações, seus conflitos, e o juiz decide. A justiça restaurativa, ela promove esse encontro entre as pessoas,
onde elas poderão falar sobre si, o que aquele conflito implica nela, como ela se sente, né? É falar do sentir, das emoções. E a partir daí, normalmente escutamos individualmente, cada envolvido naquele conflito. Que isso é o pré-círculo. Que esse é o pré-círculo. Primeira Escutar etapa. individualmente. E aí fazemos a proposta depois que escutamos as pessoas. Vocês podem... você aceita se encontrar com a outra parte? Você aceita conversar com a outra parte? Normalmente aceitam, porque enxergam como uma oportunidade de resolução por elas mesmas. Porque esse é o grande negócio da justiça restaurativa. As pessoas próprias resolverem os seus conflitos. Não Isso. precisar entrar na justiça Exato. e ter todo... Entendi. Exato. E todo um trâmite burocrático. Então, a justiça restaurativa, ela é um movimento instituinte. Ela está acontecendo, né? Estamos tentando, nós, aplicadores, multiplicadores da justiça restaurativa, estamos tentando inseri-la como um movimento instituído, que já é a justiça retributiva, ela já existe, já tem sua lógica. Então, a justiça restaurativa vem como um movimento instituinte com uma outra lógica, que é as partes solucionam seus problemas e se responsabilizam por isso. Porque a pena, a punição, ela é importante, certo? Tem muitos crimes hediondos e gravíssimos, e as regras e normas e punições estão aí para um controle social, para um regramento, para uma disciplina, certo? Para um convívio social. A justiça restaurativa, ela não trará uma punição, mas ela trará uma responsabilização, que muitas vezes na retributiva, naquela que a gente conhece, não tem. Eu não me responsabilizo. O juiz falou que eu tenho que cumprir uma pena, né? Cumprir, para os meninos, por exemplo, uma medida socioeducativa, então prestação de serviço à comunidade. Mas vou fazer aquilo e já paguei por isso. Mas será que ele se responsabilizou pelo que ele fez? Ele tomou consciência do ato dele? Então, isso que nos atrai muito na justiça restaurativa é a conscientização e quando as pessoas se encontram, falarem para o outro, olharem nos olhos, falarem o que estão sentindo, o que você fez me afetou dessa forma. Mas eu fiz por conta disso, uma necessidade que eu tinha e que eu busquei dessa forma resolver. E aí as pessoas podem ou não pedir perdão. O perdão não é o foco da justiça restaurativa, a responsabilização é. E aí a responsabilização traz, então, cai a ficha. Caramba, eu fiz isso. Então, provavelmente, quando cai a ficha, eu posso não fazer de novo. E isso é bacana, né? Porque daí a pessoa, ela conscientemente, ela entende, né, que errou e ela vai ter o desejo de corrigir, né? Exatamente. Porque, assim, a lógica da retributiva é a punição. Fez, tem uma punição X lá. A justiça restaurativa, ela vem com a responsabilização. Ela responsabiliza, ela conscientiza, como a Tami falou. E a pessoa muda, né? Ela começa caramba, né? Por que eu fui fazer? Eu estava nervoso aquele dia eu já estava com um problema anterior, aí veio aquilo, aí eu bati o carro com a pessoa, e aquilo, eu xinguei. Então, assim, tem uma necessidade não atendida atrás de... Eu ver se tem relação. Eu vi um vídeo, foi ontem, teve um desentendimento no trânsito. Daí um rapaz, um jovem, saiu do carro e um senhor. Eles começaram a discutir. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E o senhor dá um soco no jovem. Não. O jovem ficou irritado e daí começou uma briga. Obviamente o jovem era mais forte, mais rápido. Bateu no senhor, derrubou o senhor. Só que o senhor caído no chão, deu pra ver que o jovem ficou no carro, ficou chateado com a circunstância ali, voltou, levantou o senhor. Daí não dá pra ver o que eles conversaram, mas eles conversaram, deu pra ver que eles se entenderam. Daí eu não sei se provavelmente um pediu desculpa pro outro, mas no final eles se abraçaram. Eu acho que, não sei se seria... Eu acho que, cotidianamente falando, né? Porque você traz uma situação muito real e que acontece muito hoje em dia. Essas brigas no trânsito acontecem bastante. Eu acho que é isso, né? A violência gera violência. Normalmente, a pessoa que toma um soco, ela retribui aquilo, né? E aí, tudo isso é levado, no caso do círculo, né? Quando as duas pessoas estão juntas,
tudo isso é levado, né? Teve uma ação, teve uma reação. Será que eu poderia fazer diferente? Então, como é que nós, por exemplo, nós duas, né, no círculo, que estamos em conflito, o que é que nós duas podemos fazer para sanar aquilo? Para melhorar aquela situação? O que que nos cabe, né? Uhum. Não é o que eu posso fazer por mim, é o que eu posso fazer por nós. Porque são pessoas envolvidas. E veja, não é só aquela pessoa foco envolvida. Então, no caso, o jovem e o senhor. Esse jovem tem pais. Esse senhor tem filhos, tem uma esposa. Sim. Entende? Então, nós poderíamos trazer tanto para a escuta individualizada, que seria o pré-círculo, todos que estão envolvidos ali com aquelas pessoas, e que provavelmente esse jovem chegou em casa e contou, e o pai sentiu alguma coisa, e a mãe também. Então, nós podemos trazer todos os envolvidos para o círculo, para que todo mundo se responsabilize, né? Então, se a Rosângela, por exemplo, leva a filha dela pode auxiliar naquele momento. É apoio, né? É apoio, exatamente. A rede de apoio é importante. Bacana. Então, é mais ou menos isso, a justiça restaurativa, e o projeto Motirô trabalha com isso. E as ferramentas? Comunicação não violenta, essencial. Nós damos palestras sobre comunicação não violenta. Ah, mas é só para a escola? A comunicação não violenta é para a vida. Você muda o seu comportamento na sua casa. Aliás, é ali que tudo começa, né? É muito fácil nós sermos uma pessoa transformada da porta da casa para fora. Porque em casa, se você discute com a sua esposa, né? Você dormirá na mesma casa, você acordará na mesma casa. Então, as relações continuam. Ah, eu faço isso no trabalho, eu discuti com alguém. Tem sábado e domingo. Eu dou uma refrescada daquela situação, eu me afasto daquela pessoa. Mas tudo começa em casa. Então, a comunicação não violenta é importante. E nós utilizamos os processos circulares da Kay Pranes, que foi ela que desenvolveu a Kay Pranes, o processo circular. Isso. E assim, uma coisa que me fez pensar agora, quando você está falando, porque eu trabalho no judiciário, né, já há 35 anos. Então, o doutor Evandro, que é o juiz da vara da infância, ele manda muito processo para nós, né? Por que que ele manda? Porque tem um caso X, mas normalmente ali na vara da infância é uma relação continuada. É pai, filhos, pais e pais, avós, é uma família. Normalmente a gente trabalha com família, né? Então, normalmente ele manda pra gente quando ele percebe que aquelas pessoas precisam ter uma oportunidade de sentar e conversar. Quando ele sabe que uma boa conversa, um conhecer mais o outro, vai dar resultado. E muitas vezes você está numa casa, você não conhece todo mundo direito. Acontece muito com a gente em escolas, que a gente percebe que os professores, os educadores trabalham junto e não se conhecem. Aí quando a gente faz um círculo com eles, nossa, mas eu sabia que você estava enfrentando esse problema. Ah, então é por isso que você estava nervosa aquele dia? Então começa a Bacana. mudar o olhar, é o trocar as lentes, né, desse conflito. Começa um ter mais empatia pelo outro, né? Sim, vai entendendo melhor, né? Então, a justiça restaurativa nos dá essa. Para mim, é uma oportunidade, né? Que dá para as pessoas, também para mim, porque quando eu estou fazendo isso, eu também estou aprendendo, tá? Isso me ensina muito e a gente leva isso para casa, tá? Lá, quando eu comecei a justiça restaurativa em 2016, não, 2014, eu aprendi muito de mim. No processo de aprendizado, né, na formação, gente, eu achei que eu era uma pessoa tão pacienciosa, mas eu não tenho. Eu fui aprendendo, eu fui me autoconhecendo. E a justiça restaurativa faz isso com a gente, né? Quando a gente está em processo de formação e depois ao longo do tempo. Você vai olhando, porque a contação de história que a gente usa muito, ela conecta com a nossa, né, a história. Nossa, eu já passei por aquilo. Eu sei como que é isso. Então, é um olhar diferente. E quem leva até vocês, por exemplo, Então, o Projeto Motirô, ele vai aonde ele é convidado.
Nós não batemos na porta de ninguém falando, olha, tem conflito aí? Com certeza tem. Porque nas nossas Qualquer casas lugar, tem. né? A gente não ia dar conta. Mas o projeto Motirô começa exatamente com a equipe gestora de uma escola nos procurando. Porque eu já tinha atuado nas escolas como voluntária. E essas pessoas me conheciam desse lugar. E aí entro em contato, olha, tá acontecendo uma situação aqui na escola, a gente precisa muito de ajuda. E aí a Rosângela falou pra mim, mas você vai sozinha? Eu falei, ué, eu vou. Ela falou, não, eu vou com você. Por quê? Porque o facilitador trabalha em dupla. É. Por que isso é importante? Existe o facilitador e o co-facilitador. Somos facilitadoras, atuamos juntas no círculo. Nós tivemos vou falar de um caso, né, na própria escola. Nós estávamos realizando esse círculo, que é um processo circular, todos sentados em círculo. Por quê? Não existe hierarquia. Ali, eu não sou a Tami, psicopedagoga, a Rosângela, assistente social do fórum, não. Nós somos facilitadoras. E estamos todos em pé de igualdade, ainda que estejamos atendendo crianças. Então, é importante para nós cuidarmos dessa hierarquia. Eu sou melhor que você. Não tem. Nós somos humanos. E em círculo, porque nós precisamos nos olhar. Então, em círculo, todos conseguimos olhar uns para os outros. E aí, estávamos promovendo um círculo com os professores. De repente, um professor levanta e sai assim, muito mexido. Então, a gente já se comunica pelo olhar, eu já olhei para ela já sabia que ela ficaria no círculo, eu levantei e fui atrás. Então, ela deu continuidade. E eu fui tentar auxiliar essa pessoa. Então, eu fiz uma escuta individualizada naquele momento. Essa pessoa trouxe as suas necessidades, as suas fraquezas e a fragilidade que ele se encontrava naquele momento. Não existe opinião da nossa parte. Aconselhamento. Aconselhamento. Faz isso, Rodolfo, assim, só para entende? entender, assim, no Não círculo existe vocês isso. iniciam com perguntas, é isso? Para fazer as Sim. pessoas terem uma reflexão? O círculo, ele pode ser vários. Círculo de construção de paz, círculo de acolhimento, círculo de luto, círculo de convivência, círculo de celebração, De diálogo. círculo de diálogo. Então, o nosso trabalho, nós mapeamos as necessidades da escola. Isso não é feito em uma semana. Pode durar um Sim, bom tempo. então, mas, por exemplo, nesse caso aí, vocês já sabiam mais ou menos o que estava acontecendo? Com ou não? esse Vocês... professor, Não. não. Porque era Foi uma um questão muito círculo pessoal. de Entendi. acolhimento. Vocês só começaram, foi um círculo de acolhimento. É. Porque vocês foram chamados para a escola. Então começaram a Sim, conversar, isso. tudo mais, até que a pessoa... Isso. Entendi. Claro, a Legal. gente sempre vai para um círculo, mesmo que seja um de acolhimento, a gente sempre vai, ou leva um texto para fazer refletir, dependendo do que a gente precisa. Vamos supor, de acolhimento é um texto de acolhimento. A gente faz um muito breve e começa com algumas perguntas. E Que a gente- dinâmicas, né, Rô? É, E a gente dinâmicas. trabalha muito com perguntas. Aí essas perguntas vai levando as pessoas a responderem, e aí talvez as perguntas que nós escrevemos lá no roteiro não vai ser utilizada porque a gente percebeu que precisa fazer outras perguntas. Porque a conversa foi levando para aquilo, né? E nesse caso que a Tami está falando, ele estava participando de um círculo de acolhimento, porque a gente estava conhecendo a escola. Né? A gente estava na época do mapeamento da escola, né? Aí a Tami, uma olhou para a outra, eu fiquei Sim. no círculo, ela saiu para conversar com ele fora do círculo. E daí depois você tem E conversando... aí eu fiz uma escuta individualizada com ele. Escuta, a pessoa precisa falar. Aquilo esvazia, né? Então aquela sensação de aflição, aperto no peito, o que tá me preocupando. Então ele compartilha com alguém que ele confia e a gente cria um vínculo com essas pessoas. Não tem aconselhamento, não tem opinião, faça isso que dá certo. Olha, eu já passei por isso, faça isso. Isso a gente chama de barreira de comunicação. Parece que eu valorizo mais a minha situação do que a sua. Ai, olha, aconteceu com você, A minha aconteceu é pior comigo do que a também. sua. Uhum. Vira quase que uma competição ali de quem tem mais problema. Então, é uma escuta. Já aconteceu isso comigo, você poderia fazer isso. Isso. Né? Deu Mas- super certo, né? Mas Eu posso estar errado, né? Mas assim, eu acho que a pessoa falando, ela mesmo vai... Se escuta. escuta. ela E daí se vai ter escuta. resposta pro Ela mesma problema, tem né? as respostas. Ah, eu tô Legal. falando isso pra você, mas agora eu tô pensando. Acho que eu não preciso ficar com essa preocupação com a minha mãe, né? Ah, pode ser. O que mais que você pensa sobre isso? Ah, eu penso.
E aí eu lembro que uma semana depois nós voltamos na escola e ele veio falar com a gente. Olha, vocês não sabem o quanto foi bom. Legal, hein? Eu consegui dar aula depois. Eu consegui ficar com os meus alunos e dar aula. Então, por isso a dupla, entende? Porque existe uma responsabilidade. E aí, a nossa responsabilidade enquanto facilitadoras, idealizadoras desse projeto, ela também está para o cuidado com a saúde mental. O círculo, nós brincamos que ele abre caixinhas. Porque é um tema, por exemplo, de celebração. Mas, de repente, o Jean lembra-se de alguma situação que houve tem na memória dele de celebração e para ele o quanto aquilo foi ruim. Pode acontecer. Toda história tem uma história e toda pessoa tem muitas histórias. E a gente percebe que algumas pessoas não conseguem fechar essas caixinhas. Então, como faz? Essa pessoa vai para casa nervosa com aquilo que ela vivenciou e de repente está todo mundo saindo feliz. Círculo de celebração. O tema foi maravilhoso. Teve música no final, a dinâmica super engraçada, mas para aquela pessoa afetou de outro jeito. Então, nós temos um programa chamado Programa Cauê. Cauê em Tupi-Guarani significa cuidado. Nós temos uma psicóloga responsável e ela atende essas pessoas que durante o círculo percebemos que poderiam ser atendidas se quisessem. E aí o contato é direto com a psicóloga. Existe um cartão virtual dessa psicóloga. Nós encaminhamos para o grupo que nós estamos atendendo. Sempre falamos no círculo, olha, o nosso projeto tem um programa de atendimento psicológico, né? Quem precisar, é só entrar em contato com a psicóloga, nós enviaremos depois o cartão. Porque a gente sabe que a terapia, ela é muito elitizada. Ou então ela vem daquele lugar de, eu não sou louco, por que eu vou fazer terapia? Já escutei muita gente falando Não isso. é? Tem as duas coisas, né? Tem as Realmente, duas É coisas. verdade, tem as duas coisas. E aí, nós duas aqui conversando, nossa, não dá. Ela, assistente social, eu, psicopedagoga, estudante de psicologia. Eu falei, não, é isso, Rô, precisamos de uma psicóloga. E aí deu muito certo. Porque vários professores e educadores já passaram pelo nosso programa de atendimento psicológico. É uma psicoterapia breve, de 12 sessões, mas entende que já é um suporte para Já aquela dá um situação. direcionamento bom para a vida da pessoa. Isso, e se essa pessoa quiser continuar depois, aí a gente faz um valor social, que quem recebe direto é a psicóloga, direto do paciente, mas é um valor social para aquela pessoa continuar tendo acesso Legal. ao atendimento E, ao psicológico. mesmo tempo, ela experimenta o que é uma psicoterapia. Aí ela entende que não é porque eu sou louca que eu estou aqui. Né? Então, a gente também desmistifica isso. Não, gente, eu preciso disso. Isso é muito bom. Eu preciso ter alguém que me escute. Então, isso também faz uma. Aí depois a pessoa pode até procurar outro psicólogo, porque já sabe, né? O que é, já tirou aquele fantasma da frente. Então, isso é muito bacana. Foi muito legal a nossa. Né, quando a gente percebeu isso. E foi num círculo. Sim. E vocês fazem com crianças também? Fazemos, da Tem- escola. Tem algum exemplo, assim, do que já no círculo de uma Ah, Tem bastante. Tem mas uma situação que infelizmente acontece bastante. Então, vou contar aquela situação do medo. Nós atendemos uma escola específica que fica numa comunidade de bastante vulnerabilidade, não só social, mas de violência, enfim, muitos fatores. E necessidades básicas. Então, uma professora veio falar conosco de que a sala dela estava muito assustada, porque no dia anterior, alguns dias anteriores, eu não me lembro, alguns dias antes, aconteceu um tiroteio, sempre muito próximo da escola, né? A escola está num ponto também bastante estratégico. E aí ela falou assim, olha, eu não estou conseguindo dar aula, porque qualquer barulho, acho que a prefeitura foi arrumar alguma coisa e fez um barulho de britadeira, eles puseram as mãos nos ouvidos, se abaixaram, e ela falou, eu não consigo dar aula. Aí nós estávamos na escola aquele dia, né? Vamos fazer um círculo agora? Vamos. Então traga as crianças. Aí trouxe as crianças
20 e poucos alunos, de 8 anos, né, Rô? Mais ou menos isso, 8, 9 anos. E aí nós entendemos o medo, né? Então nós levamos sempre um laptop, pendrive com material, a gente tem muito material. E nós sentamos em círculo e fizemos então a contação da história do medo. Um livro que falava sobre o medo. A importância do medo, né? Era um Porque- vídeo, né? Não, Era era um um vídeo. livrinho infantil que eu compartilhei na tela. Ah, sim, É. verdade. E aí, para eles entenderem que o medo ele é importante, porque ele também faz eu refletir. Se eu sinto medo, será que eu sigo? Será que eu não sigo? Esse medo faz sentido? Não faz? Enfim, tem toda uma história lúdica ali. E aí eles começam a falar: eu tinha muito medo. Eu nem me lembro. É. Alguma coisa que tinha no banheiro, de casa. E eles começaram, eles mesmos foram levando a história até chegar à situação do tiroteio. E Foi aí muito nós falamos, interessante. né, que a escola é um lugar seguro, que aquela situação foi uma situação pontual, mas nós escutamos todos eles falarem o que aquela situação implicou, que medo era esse. Que a professora estava ali para cuidar, que tinha toda a equipe. Tem uma ação, a própria escola tem uma ação quando acontece o tiroteio. As crianças são levadas para o corredor, que fica no centro do prédio, e se deitam no chão. Né? Para, enfim, cuidarem da própria vida, né? Para Uhum. protegerem a vida. E aí, e é isso, é uma realidade daquela comunidade, infelizmente, mas precisava ser falado, entende? As crianças estão com medo, elas precisam falar sobre isso. Depois, E quando falam, tira aquele... exatamente, esvazia, né? Eu compartilhei, o meu amiguinho também está com o mesmo medo que eu. Todo mundo teve a mesma reação na hora da britadeira na rua. Mão no ouvido e se abaixou. Mas a hora que eu escuto, o outro amiguinho falou e no final todo mundo com o mesmo medo, então se conecta. Então não sou só eu que tô com esse medo. Né? E que medo é esse? Como é que eu cuido disso? E tem pessoas que estão cuidando da gente aqui. Eu sei que depois... Não Tia, tivemos- vocês voltam quando? Gostaram, né? Eles gostam muito. Tanto que uma das professoras, orientadora, não, educadora. A educadora teve lá um problema, depois de um tempo disso, ela contou pra gente que ela teve lá uma situação na escola de um brigando com o outro, aquelas coisas de classe, né? Ela falou: vamos fazer um círculo aqui. Eles arrumaram todinho a sala em círculo, fizeram o círculo, Eles fizeram, diz que Legal. choraram pra caramba no círculo, inclusive a professora. Diz que ela falou assim: olha, foi bárbaro. Aí ela contou isso pra gente. Aí ela, no passado, acho que 1 ou 2 dias, ela virou e falou assim: eles falam assim. Ô, professora, é Rosângela, né? Ô, Rosângela, a professora chama Rosângela também. Ô, tia, vai ter motirô? Motirô Legal, pra é. eles é um círculo. Vai ter. Aí eles contaram também pra nós. Legal, já virou tia, referência, hein? Virou nessa escola, virou. Ele falou, eles encontraram com a gente lá, andando no. Tia, teve motirô na minha classe. Gente, que melhor presente é esse? Né? Né, eles entenderem porque eles sentaram em círculo, cada um foi falando e eles entenderam que aquilo ali é um motirô. Mas Então- vocês deram algum tipo de treinamento ou eles Não. participaram e eles... Eles participaram com a gente. Nós Né, fizemos. depois que eles fizeram com a professora? Isso. Não, na professora, ela não pode dizer que ela fez um círculo Sim. restaurativo porque ela não tem formação. Mas veja, ela é uma educadora, ela é uma professora. Ela pode sentar em círculo e promover uma roda de conversa. O grande lance dessa professora é a percepção dela de que, por exemplo, nossa, eles estão precisando falar. Então é muito melhor eu, nesse momento, parar esse ensino de conteúdo pedagógico, programático, sentar com os alunos e escutá-los. Ela disse que durou... Eles nem quiseram descer Pro lanche. pro lanche. Não, tia, a gente vai daqui a pouco, porque era a hora do lanche. Não, a gente vai depois. E aí fez todo sentido, porque a hora que ela escuta essas crianças, que eles falam, e um chora e outro chora porque brigou com o amigo e queria pedir desculpa e não queria ter feito, eles voltam completamente restabelecidos para aprender. Porque, veja, a aprendizagem acontece com afeto. Um bem-estar psíquico, emocional, necessidades básicas atendidas. Uma criança com fome não aprende, né? Uma criança triste não aprende. Uma criança violentada não aprende.
Então, se você promove esse momento de escuta para entender o que seu aluno está passando naquele momento, e você, como professor, deve fazer isso, porque isso é preocupar-se, isso é vínculo, isso é trocar as lentes, como a Rosângela falou. Então, a hora que ela promoveu isso, eles sentiram-se como acolhidos, vistos, percebidos. Aí ela viu que a gente não estava bem. Ela falou, terminou, descemos para o lanche, voltamos. O resto do dia foi maravilhoso. Super atentos à aula, aprendendo. Então, assim, é preciso que as pessoas saibam disso, né? E comecem a ter esse olhar mais empático, como você falou. Sim. A gente precisa muito, nas escolas principalmente, né? A gente precisa ter esse olhar mais empático, porque assim, lá são muitas histórias, né? São muitas histórias. A gente pegou uma história de um menino que ele, 7 ou 8 anos, ele vem para a escola cedinho para tomar o café, porque ele passa a noite inteira sozinho, Não. porque a mãe está fora. E aí ele vem para a escola, ele que se arruma, ele não toma café, porque não tem naquela hora, e ele vai para a escola. Então, olha a história doída desse menino. Ele passou a noite inteira sozinho, né? Então, 7 anos. 7 anos. Ele passou a noite inteira, e deve passar outras também, né? Nós ficamos sabendo de uma, mas ele deve passar várias noites sozinho. Então, e aí ele encontra, né, esse acolhimento. Gente, é outra coisa para a criança, sabe? É tão importante a criança saber, né, que ela é benquista, né? O pai e a mãe gostam, que o professor gosta, que a diretora gosta, sabe? Gente, isso é tão importante para nós, né? Então, a escola nos traz muito isso, né? E a gente vem trabalhando dessa forma, principalmente nessa escola. Essas histórias foi tudo numa escola só, né, que a gente contou agora. E a gente percebe que precisa, é muito carente disso, muito carente. Então a gente precisa trabalhar muito nisso. E a gente também percebe, que também veio dessa escola, que os professores precisavam de cuidados. Não era só os alunos. E a gente, tanto eu quanto a Tami, chegamos à conclusão de que lá atrás, quando nós começamos nessa escola, a gente precisava primeiro cuidar do professor. Acolher esse professor, porque se ele tivesse acolhido e bem, ele ia estar bem na escola, na classe. Ele ia entrar bem, dando aula bem, sabe? Bem conectado com as crianças. E aí nós começamos, fizemos todo o ano todo esse acolhimento de professores, fizemos círculo com os educadores e os professores. Esse acolhimento, o que vocês fazem, então, não é só um dia, são... Não, não. Então, o nosso projeto ele tem um grande diferencial dos trabalhos que existem, né, de alguma forma ou de outra, né, que envolve a justiça restaurativa. Primeiro que nós trabalhamos com prevenção. Então, obviamente que, veja, nós fomos chamadas para cuidar de uma situação específica numa escola, outra escola, enfim. Mas o nosso pedido é que quando nós entramos nessa escola e conseguimos trazer uma solução para aquele conflito, porque as pessoas aceitaram participar, porque se conscientizaram, todo aquele processo que a gente falou. O que nós pedimos para a equipe gestora é, agora nós queremos ficar. Porque senão, que sentido faz, né, a justiça restaurativa, vamos falar então, né, como se fosse uma instituição, a justiça restaurativa, que sentido faz ela estar naquele lugar só quando tem problema? Se eu posso, então, preparar toda a equipe, os alunos, né, com intervenções quinzenais, mensais, para diminuir, porque essa é a ideia. É que nem um médico vê o problema, precisa fazer o tratamento. Vocês precisam disso, né? Não é só uma vez que você vai ao Mas se médico. nós já estamos na escola, veja, aparece a faísca da situação. Olha, aquela criança, não sei, a professora percebeu, né, com aquele outro aluno, eles eram tão amigos agora, nossa, não podem nem se encontrar no pátio. Por que é que eu deixarei essas crianças em algum momento no pátio brigarem, um bater no outro, aí envolve os pais, porque os pais vêm falar, olha, porque o fulano bateu no meu filho. Não, o seu filho é que bateu. Gerou
uma situação desnecessária. Então, antes daquilo eclodir, você pode chamar essa criança. Você quer conversar comigo? Né? Quer conversar com a gente? As crianças já conhecem. Nas escolas que nós estamos, as crianças já nos conhecem. Então, a gente não precisa mais ficar falando, eu tô aqui para isso, né? Fica à vontade. De repente, a professora participa junto para aquela criança se sentir segura. E aí é isso. Então, a prevenção é importante. E uma outra situação também que nós desenvolvemos, enquanto metodologia do Motirô, é a escuta individualizada. Então, nós fazemos plantões nas escolas. Então, nós vamos naquela escola fazer o círculo. Se for um círculo com as crianças, nós temos facilitadoras do Núcleo de Justiça Restaurativa, que a Rosângela coordena. Facilitadoras que têm o perfil para estarem na escola. E aí elas nos acompanham. E aí todas as salas recebem ao mesmo tempo o mesmo círculo. Então, para a escola isso é muito bom, porque hoje é nessa sala, então para essa turma, mas aquela turma continua com conteúdo, essa turma parou. A gente sabe que isso mexe também com a estrutura, né, da agenda da escola. Então, não, quando nós vamos, nós combinamos com a equipe gestora, nós podemos estar aqui no dia 29, das 10 ao meio-dia, e faremos um círculo em cada sala, todas ao mesmo tempo. Perfeito. E do círculo, vocês vão detectando as pessoas que estão com dificuldade e tudo mais, Sim. e daí de um olhar faz... mais O círculo, ele é sigiloso, ele é confidencial. E aí, nós falamos isso também para as crianças. Vocês podem, claro, são crianças, contarão para os pais o que aconteceu ali. Mas o que nós queremos que elas entendam não é fofoca. Então, para a criança, a gente fala muito sobre isso. Não é fofoca. Viu, Rudolf? Se o Jean me contou alguma coisa que deixa ele triste, ou que ele fez, ele se arrependeu, a hora que a gente termina esse encontro, acabou. Então, vamos fazer um combinado de que nós não podemos falar o que o amiguinho contou aqui para todo mundo, porque o nosso espaço é seguro. Alguém sabe o que é confidencialidade? Que é a palavra comprida, né? Aí um fala, confidencial é que não pode falar, que não pode contar. Eles são super antenados. Então, isso é muito importante. E para os adultos, é exatamente isso também. Por exemplo, os professores. Mas vão contar para a equipe gestora que, de repente, eu falei mal da coordenadora? Claro que não. Ali é um espaço deles. Agora, se tem um professor, um adulto, uma criança, que aparece alguma questão que coloca a situação daquela pessoa em risco, a vida em risco, nós temos obrigação de passar para o gestor para ele cuidar disso. Então, falar com a mãe da criança, chamar esse professor, acolher e cuidar, oferecer um atendimento psicológico, né? Então, isso é uma responsabilidade. Então, é confidencial, é sigiloso, com certeza. Mas se vocês Mas se descobrem existe um algo risco... um pouco mais... Assim, até porque, claro que não é o tema, mas a gente recebeu a Marcela Rossetti, ela é escritora. E ela escreveu um livro, Caixas de Silêncio. Isso. Que fala sobre abuso infantil. Que é uma coisa que, infelizmente, existe e muito. Então, nesses casos, se descobre alguma coisa assim, ou vocês entendem que tem alguma coisa desse tipo? Então, nesse caso, vamos supor, o círculo, ele se aparece um caso, ou a gente percebe, né? Alguma coisa desse Alguma coisinha, a gente vai, eu e a Tami, principalmente, juntas, a gente vai conversar sobre isso e como que a gente vai poder ajudar. Porque a gente não pode sair já fazendo um encaminhamento para o psicólogo, para o médico, nós não podemos fazer isso, né? Porque isso tudo até entraria em investigação, acho uma série de coisas. né? Não, até pode chegar nesse lugar, mas não é isso, né? Mas aí a gente vai cuidar disso fora do círculo. Fora do círculo. Dentro do círculo é uma coisa. Aí a gente vai chamar, vai conversar com essa criança, a gente pode fazer uma revelação espontânea. Eu e a Tami, nós somos habilitadas em escuta especializada. Então, a gente pode fazer uma escuta dessa criança depois, fazer um relatório e mandar para a investigação. Desculpa, escuta especializada? Especializada. O que é? O que é isso? Escuta especializada é usada no tribunal, tá? No caso de abuso.
tem a escuta especializada e o depoimento especial nos processos de investigação de um certo abuso, de uma violência, alguma violência que essa criança ou qualquer pessoa Adolescente. aconteceu com ela. Então a gente vai escutar essa criança, quem tem essa formação, tá? Então, porque é uma forma diferente de escutar do que a da justiça restaurativa. Escuta especializada. Na escuta ativa ou a escuta Individualizado. é diferente. A gente vai bater um papo, a gente vai conversar abertamente. Agora, na escuta especializada, é um pouco diferente o tipo de escuta, né? A criança que vai falar, tá? Não vai ficar fofocando, né? A gente não vai ficar esmiuçando, mas a gente vai só para perceber se existiu alguma coisa. Se existiu, a gente faz um relatório e manda para frente para alguém fazer alguma coisa. A escuta especializada, Tem que ter um nós dom não também, né? podemos. Tem que ter um dom também, né? Pra Tem. especializar. Nós porque não a gente já podemos. Ô, escuta, né? Jean, então, olha, eu tô aqui. E aí eu vi lá no círculo, por exemplo, tá? O errado da história. Olha, Jean, eu vi lá no círculo que você falou que o seu pai, XYZ, jamais. Escuta especializada, jamais. A criança tem que falar por ela. Não que tem senão você acaba questionamento. induzindo. Exatamente. Não tem, eu não posso induzir ninguém a falar. E a escuta especializada, ela não é utilizada como prova. Mas o juiz pode utilizar se ele achar cabível. Sim. Então é um relatório importante. É uma forma de não vitimizar a criança. Revitimizar. Revitimizar. Porque a criança vai, vamos supor, aconteceu alguma coisa, aí vai para a delegacia, né? É escutado lá. Vai para o conselho, ou primeiro o conselho tutelar, que manda para a delegacia, que vai para o judiciário e passa pelo psicólogo. Então a criança vai contando essa história 1000 vezes. A escuta especializada, que é uma lei federal, que desde 2016, 17, é para evitar essa revitimização da criança. Ela vai contar só num lugar. Ela contou, fez um relatório, aquele relatório que vai no processo, se precisar um processo. Justamente para não ficar. Ela fica contando. Porque, veja bem, gente, a gente Isso sabe. massacra a mente. Porque massacra, é verdade. Não, isso e aí além prejudica, disso, né? vamos supor, aconteceu um fato em 2019, até chegar no judiciário para ver quem vai ser 2026. Então, aí a criança lá, ou que já não é mais nem criança, vai ter que contar de novo aquela situação. Ela vai lembrar tudo que ela passou. Então, é essa a intenção da escuta especializada. Né? Agora, a nossa escuta é diferente na justiça restaurativa, nos processos circulares. Né? É uma escuta para se perceber alguma coisa, a gente vai chamar essa criança, vai chamar os responsáveis, conversar, mas uma boa, né? Dependendo do contexto disso. Né? E aí a gente pode, fora do círculo, dar o devido, sabe, olha, ela precisa de um atendimento psicológico. Ou passar para a própria escola, né? Para a Passar própria pra equipe escola, olha, gestora. sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Vamos supor que nem uma situação que teve na escola, nessa mesma escola. Nós tivemos um círculo com os professores e aí eles contaram coisas ali dentro. Aí no final do círculo nós falamos assim, porque a gente faz muito combinados. Então tá, a gente está com essa situação X, como que a gente pode melhorar isso de hoje para amanhã? Hoje para, né, da agora para frente. O que a gente precisa fazer? Cada um vai fazer algo para mudar essa situação. E aí cada um. E aí nessa escola, eles contaram algumas situações e aí nós chegamos para eles. Vocês gostariam que nós ajudássemos vocês? Aí eles falam, não precisa nessa situação. Foi bom falar. O que nós falamos aqui já deu uma aliviada, não precisa. Então, ótimo. E nós vamos respeitar isso. Não vamos falar para a equipe gestora ou por aqui. Não. Agora, quando ele fala, não, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente vai propor ali alguma ajuda. Então, a gente pode falar com a diretora. Promover um círculo com a equipe gestora junto. E aí vai. Dependendo do caso, a gente vai fazendo alguns combinados com eles, com quem qualquer que seja, né? A gente, mesmo num círculo
de conflitos dentro do Tribunal de Justiça, dentro do núcleo, porque lá o núcleo funciona assim. Nós temos a doutora Renata, que ela é a gestora, e ela é da vara do GCRIM, né? O GCRIM, ele é uma vara especial que é de crimes de menor potencial ofensivo, que vai até os 4 anos ou 3 anos, eu não lembro agora. Se não me engano, é 4 anos mesmo. Agora mudou, antes era 2, foi para 4. Uhum. Então, e tem alguns casos que ela percebe isso. Eu acho que uma boa conversa aqui vai dar certo. E aí ela manda pra gente, pro núcleo, tá? Então aí a gente faz todo esse processo também. Os pré-círculos, o círculo. E aí no círculo, a gente faz os combinados. Porque para aquele problema que levou todo mundo ali não acontecer mais. O que a gente precisa fazer? Eu preciso respeitar, não sei o quê. Eu não vou mais chegar tarde em casa. Você entendeu? Cada um dentro do círculo vai propor alguma coisa para fazer. E aí, quando as pessoas mesmo propõem, elas estão se autorresponsabilizando. E isso é muito bom. Aí ela não vai fazer mais. Bacana. Eu vi que vocês já foram em presídio, né? Já. E como funciona a justiça restaurativa no presídio, no caso? Olha, inclusive estamos desenvolvendo um programa chamado IEP, que significa Liberdade. Tudo em Tupi-Guarani, tá? Para honrar IEP. a nossa ancestralidade. IEP. P no final. P. IEP, é isso. IEP. Que é um programa de atendimento às mulheres egressas. Por que nós pensamos nisso? Então, o Projeto Motirô é a grande árvore, né? E aí tem os seus galhos, que tem o programa CAUE, de atendimento psicológico, e o programa IEP, para atender as mulheres egressas e os jovens em medidas socioeducativas. Nós pensamos nisso porque, das escolas que atuamos, temos muitas histórias de muitas crianças, filhos de pais ou mães egressas. Ou ainda encarcerados, mas que em algum momento sairão. E aí a nossa preocupação ficou com essa mulher, né? Que volta para a sociedade sem emprego, sem pertencimento, sem o direito garantido e assegurado da reinserção social, que deveriam ser assegurados e garantidos, mas não é isso que acontece. E aí nós estamos, então, costurando toda uma questão de curso profissionalizante, da possibilidade dessa mulher ter o seu fazer, né? Uma profissão, uma função, e ela se sentir pertencente a essa sociedade e conseguir voltar a cuidar do seu filho, a criar do seu filho. E aí o nosso programa CAUE, que é o de atendimento psicológico, também se envolve nisso para poder fazer, então, um atendimento psicológico em grupo pela psicóloga responsável. Mas foi engraçado você perguntar dos presídios, como foi isso, né? Como é que isso funciona? Hoje nós participamos da reunião do SEMEAR, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cuida exatamente disso. Cuidado dos encarcerados e cuidado dos egressos e egressas, né? Homens e mulheres. Existe uma preocupação do cuidar com essas pessoas, porque são pessoas. E hoje foi falada uma frase que eu gostei muito, que foi: nós somos muito bons em punir e empreender, mas nós somos péssimos na reinserção. E é uma realidade. E aí, depois dessa frase, ela fala assim, isso não significa que nós estamos protegendo, Passando a mão na cabeça, né? Não, na verdade, quem cuidará dessa parte é o advogado. Quem cuida dessa parte do proteger ou de acusar é o advogado, é o Ministério Público, é o juiz. Uhum. Né? A nossa função é outra. A gente precisa fazer, nós temos que fazer alguma coisa. Porque, assim, construção de presídios aumenta, construção de escolas não, e pessoas encarceradas aumenta o número cada vez mais. E aí, na verdade, a justiça restaurativa, o SEMEAR abraça a justiça restaurativa e projetos que trabalham com justiça restaurativa, e não só projetos, ONGs, associações, mas tem também pessoas da sociedade civil que podem fazer a sua contribuição de alguma forma.
E aí essa reunião que nós estávamos em São Paulo foi muito importante, né? Nós já nos comunicamos com o Semiário e o Instituto Ação pela Paz já há algum tempo, também ano passado. E eles são tão sérios que você precisa fazer muitas coisas para comprovar o porquê do seu projeto, o que você vai fazer com isso, quais são as pessoas envolvidas, como que você desenvolve isso, que resultado você pretende trazer. Quer dizer, não é do dia para noite que você fala, vou cuidar. Isso é muito sério. Então, hoje foi muito bom, né, Rô? E ver, assim, projetos do Brasil inteiro. O Semear, ele é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas ele está abraçando projetos do Brasil inteiro, né? Rio Grande do Norte estava presente online, né? Nós fomos presencial, mas tinham pessoas online. Eles fazem esse híbrido. Espírito Santo, Rio de Janeiro, tinha pessoal... Acho que teve uma moça que falou que vai trazer de Roraima, né? Tem um projeto bacana acontecendo, no Maranhão também. É um projeto muito bom, né? Já fez 10 anos, Fez né? 10 anos. Desse projeto. E aí a gente, como eu trabalho no tribunal, eu acabei sabendo desse, porque eu ainda não estava pensando nas egressas, nem nas pessoas privadas de liberdade, né? Mas aí acontece da gente pensar. E a gente tinha uma facilitadora, a Graça, ela trabalhou pouco tempo com a gente. E aí ela é da pastoral carcerária, que trabalha lá, né, dentro dos presídios. E ela assim, Rosângela, eu quero muito levar para a JR. A gente fala de JR para não ficar falando justiça, a JR para o presídio, aqui na Baixada e tal. E aí a gente começa a pensar nessas coisas. Tanto que aí a nossa ligação com a Graça, nós fomos naquela foto que a Tami está, que eu também estou, e é da pastoral carcerária. Mostra a foto aí, Guilherme. Aquela que a Tami está toda feliz. Eu e todo mundo, Essa do meio aqui, né? Essa daqui que ela está com a mão. Então, isso aí nós fizemos com os voluntários que trabalham que vai fazer o voluntariado dentro dos presídios. Porque é uma entidade, da Igreja Católica, tá? Então, eles vão lá para ler alguma coisa, para ter um momento, né, gente? Porque é um ambiente, né, difícil. Então, nós trabalhamos com os voluntários aí, foi muito legal. Né? E aí a gente começa, então, a pensar nessa questão das egressas, mas mesmo assim a gente já pensou, porque a gente pensa muito, de fazer alguma coisa lá dentro também. Então esse projeto IEP é para vocês ajudarem, as pessoas que estão presas, né? Egresso. Egresso é quando já saíram. Estão saindo ainda, estão saindo. Então é para as pessoas... saírem e já procurarem algum emprego, alguma coisa assim? A gente vai oferecer cursos. Né? A gente já está com tratativa com o Senac, Sebrae e Senai para a gente oferecer cursos para essas mulheres. Para elas próprias, dentro de casa, talvez, fazer um brigadeiro gourmet. Mas uma coisa, além delas, acho que por estar presas, acho que a mente fica realmente... Você tem que ajudar muito as pessoas, né? Que às vezes cometeu um crime por algum motivo e se arrependeu, cumpriu a pena, se arrependeu, só que fica abalada psicologicamente. Então, é um trabalho muito importante que vocês fazem. Só que assim, temos que também... Será que não tem que fazer também pro empresário alguma coisa? Porque igual, será que não tem... Pra sociedade no geral. Ou pra sociedade, porque igual, é difícil também... Você receber contratar alguém, né? Será que essa pessoa realmente se reabilitou? Então, porque às vezes mas sabe, mas o grande desafio, que eu acho que é o grande problema no nosso país, ou não sei se é no mundo, é que, assim, às vezes, a sociedade tende a condenar a pessoa pro resto da vida. Ah, sim. Não é verdade? Por isso a pessoa volta e, infelizmente, meio que acontece um círculo que a pessoa regressa, mas aí tenta oportunidade, tenta fazer o que é certo, não consegue, e aí acaba... Ela volta... caindo novamente, né? A ideia é oportunizarmos, né, a situação, o curso... a profissionalização, né? Então, ficamos encantadas com a sala do Senai de corte e costura, de modelagem. Hoje em dia, nós até brincamos, né? Com a coordenadora.
Caramba, eu mando fazer a barra da minha calça, custa R$ 40, né? E é isso, eu não sei fazer, eu preciso pagar para que façam. Cada um na sua função, cada um no seu quadrado. Então, a possibilidade dessas mulheres, né? E a situação, hoje a sociedade, essa parte de roupa, de costura, esses empresários estão querendo muito que essas pessoas sejam funcionários deles. Porque antigamente tinha muito isso, né? Eu levo tudo cortado para costureira, ela é autônoma. Aí ela fecha toda aquela peça, ela me devolve. Aí eu mando para uma outra costureira que faz a finalização, aí me devolve. Hoje eles estão em busca de pessoas que trabalhem para eles nas empresas, né? Então tem lá a máquina. Que dá uma oportunidade. E aí, nós não temos como garantir empregabilidade. Não temos como garantir empregabilidade. Pensamos sim, né? A Rô fala muito sobre isso. Como é que nós envolvemos os empresários da Baixada Santista? Para saberem que essas pessoas estão aí. Então, fez o curso, é um bom confeiteiro, se encontrou naquilo, né? Tem curso em São Paulo, tem gente que dá curso de marcenaria e montagem de móveis, né? Nós vimos hoje. Então, oportunidade. Agora, empregabilidade não tem como garantir. É uma oportunidade de transformação. Uma coisa que eu lembrei agora. Acho que o Netão. Sim. Ele faz um trabalho muito bom nesse aspecto, né? Eu lembrei agora, não sei quem que me falou. Quem é o Netão? É verdade. O do churrasqueiro, o maior churrasqueiro do Brasil. Opa. O Netão do Bom Bife. É, do Bom Bife. Ele faz um trabalho muito bom nisso daí. Tanto que tem pessoas que saíram de lá, conseguiram emprego lá, tudo, e hoje montaram Estão muito bem. São meninos que passaram pelas medidas, né? E que puderam fazer o curso de gastronomia. Eu acho que tem um convênio com alguma universidade, lá naquele restaurante do Valongo. Me faltou agora o nome, gente. Escola? Isso. Aí Restaurante Escola. Restaurante Escola do Valongo. Então, esse menino em medidas... eu quero aprender a cozinhar, quero. Então, ele passa por esse restaurante Escola e o Netão, ele abraça 1, 2, 3, não sei quantos por ano, né? E eu até vi a reportagem de um dos meninos que está lá já há mais de ano. Gente, o menino, ele mesmo fala, minha vida é outra. Eu amo isso que eu faço, né? E ele aprendeu uma profissão. E ele fala, eu aprendi algo que eu sou bom. Então, ele casou, a esposa estava grávida. Eu vi eu vi esse menino falando. E mexe muito com a gente, né? Porque você oportunizar, isso já é uma grande coisa, porque as pessoas fazem isso que você falou, Rudolf. E eu acho que em alguns bons momentos, em muitos momentos anteriores a tudo isso que eu já aprendi com a justiça restaurativa, eu também fiz, né? Que vira um rótulo. Vira um rótulo, né? Aí o Rudolf, que ficou X tempo. Tá escrito, a Tami, né? Sim. Nossa, a Tami fez isso e já, você viu? Ela foi presa. Então, fica um rótulo. Eu acho assim, né, que nessa pequenez ainda que nós estamos, como projeto, que nós estamos iniciando esse projeto, que a gente quer muito que isso cresça. Mas como a gente está começando, o que nós pensamos, eu e a Tami? 20 mulheres, vamos falar um exemplo. 20 mulheres fizeram o curso de moda lá, do Senai. E aí, nós vamos fazer uma formatura. E aí a gente vai chamar os empresários de roupa, de moda, de não sei o quê, para vir nessa formatura e ter esse contato Excelente. com a pessoa, saber que ela é um ser humano, que ela precisa de uma oportunidade de trabalho, eu tenho uma fábrica, eu tenho um sei lá o quê. Então, é isso que a gente está pensando. Porque ainda a gente está muito no começo, né, do nosso trabalho nessa área. Mas a gente pensa assim, de chamar os empresários para uma formatura onde ele tenha a conhecer a pessoa, saber quem é ela, ele vai ver ali ela dentro dali, vai ter a oportunidade de conversar, tirar esse rótulo, sabe? É como dizem, né? Todo mundo se conhece, mas ninguém se conecta. Então é isso, nós somos seres humanos, pensantes, né? Vivendo, anda para lá, anda para cá, estamos aqui. Nós precisamos conectar essas pessoas. Agora, o fruto disso, o que nós pensamos plantamos sementes. Se uma semente germinar, a gente já fica muito feliz. Um sucesso, né? Não é?
A Sim. gente já fez Olha, a alguma gente coisa. tem muita boa vontade, a gente tem muito amor no que fazemos, a gente faz com muito amor, senão a gente já tinha desistido, porque barreiras a gente tem muitas, e a gente tem enfrentado bastante barreiras, né, nesse nosso projeto. Mas é de muito amor, a gente quer deixar alguma coisa, um legado, sabe? A gente quer que pelo menos uma pessoa nesse projeto nosso que passou pela gente dê certo. Então, isso a gente tem muito. Mas eu acredito que vocês já ajudaram muitas pessoas, né? E fomos eu muito acho. ajudadas. É. Porque cada vez que a gente faz um círculo, do mesmo jeito que a pessoa está falando, está se escutando, quantas vezes eu, fazendo um círculo, né, Rô? Eu sou chorona, viu? Ah, eu sou. Verdade. Uhum. E aí eu começo a falar e, nossa, como aquilo me toca. Aí eu choro. Porque é isso. Não é porque nós somos facilitadoras, que não sentimos. Às vezes você conta uma história no círculo que me toca. Somos feitos de emoções e sentimentos. Então, não é frio, né? Todo mundo senta, chora, se coloca e nós à distância. Não, nós Não. participamos do círculo. Contamos as nossas histórias. Nós respondemos as mesmas perguntas que a gente faz para as pessoas no circo, nós também respondemos. Mas ela Com a não nossa chora. eu não choro. Mas eu choro. Eu sou muito chorão também. Eu acho, eu não eu acho sou. que eu ia chorar, porque eu choro demais. Ah, Eu então. não choro, é. gente. Eu me emociono, É. eu me conecto, mas eu não choro. Teve um círculo que nós perguntamos de rede de apoio. E aí, né, nossa, foi um dia que a gente fez muita coisa, né? Eu lembro que foi o último trabalho do dia. Nós estávamos numa escola. E aí nós pedíamos para as pessoas falarem da rede de apoio que reconheciam. Aí essa daqui começa a falar sobre mim. Gente, claro que eu chorei. Porque ela faz parte da minha rede de apoio, ué. Aí eu não imaginava, fui surpreendida, eu nunca. Mas É é só pra dizer isso, que é de gente. verdade. Mas é isso, né? A gente precisa, porque a gente só vai se conectar nesse momento, né? E eu também gosto muito algo que eu aprendi num curso de comunicação não violenta com Silvio Barros, que é assim, quando a gente se encontra nesses círculos, seja qual for, a gente se nutre. A gente sai dali fortalecido com a história do outro. E é interessante. E aí eu comecei a perceber isso, né? Eu falei, gente, e não é que é isso mesmo? A gente sai fortalecido, né? Então isso é nutrição para nós, para os nossos sentimentos, para as nossas angústias que muitas vezes a gente tem. Então isso é muito bom. Esses grupos, né, não sei se vocês assistiram, se vocês não assistiram, eu recomendo aquele filme A Forja. Não assisti A Forja, ainda. não. Ele é novo aí. Gente, assistam. Deixa Eles, eu anotar eles aqui. falam A muito Forja. dessa conexão. De trazer a pessoa e todo mundo ajudar para que aquela pessoa faça alguma coisa de bem. É muito legal. Assistam. Mas é isso, sabe? O círculo, ele faz essa nutrição. Ele nutre a gente de muito acolhimento, de muita escuta. Coisa que normalmente a gente não tem em outros lugares. Né? É isso. Uma coisa, o que um facilitador ou uma facilitadora precisa ter para ajudar vocês, por exemplo? Então, tem um ser, curso. Se alguém quer ser um Isso. voluntário, né? Para ser um mas- voluntário, precisa ser um facilitador, né? Você tem que ter um curso de facilitador em justiça restaurativa. Nós temos locais excelentes no Brasil inteiro. Tem alguns cursos até online. O que ela fez foi presencial, o que eu fiz foi presencial, o que eu recomendo, porque você vivencia dinâmicas que te transformam. É isso. Eu fiz um curso que durou uma semana presencial em São Paulo. Eu saía reflexiva todos os dias de coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Então você precisa ter um curso de formação. Esses cursos têm no mínimo 40 horas, 45 40, horas, alguma coisa assim, que é o mínimo que você precisa ter. E aí você se torna um facilitador. Você aprende as regras, os princípios, as ferramentas, o que você pode e o que você não pode. Qual é o papel do facilitador? Porque veja, eu sou facilitadora. Tem facilitador que não tem perfil para estar em escola, porque você precisa gostar de criança, você precisa gostar daquele ambiente escolar. Então, se você não se conecta com isso, por mais que você seja facilitador, você não cabe ali. Tem muitas pessoas que promovem círculos com uma comunidade, um grupo de pessoas,
que, na verdade, precisa de um suporte de um outro profissional. Então, o facilitador tem que ter esse tino. Nossa, né? Por exemplo, se nós desejamos aprender atender as mulheres egressas, atender dentro do presídio, um grupo de pessoas, precisamos ter a presença de um psicólogo. Nós já sabemos que dali sairão muitas histórias que precisam ter um olhar de um profissional. Então, o facilitador, ele aprende tudo isso e mais um pouco. E aí, o curso de pós-graduação em Justiça Restaurativa, que te torna especialista nisso, você é multiplicador. Então, nós podemos dar cursos, nós podemos formar pessoas. Então, para ser facilitador, precisa ter o curso. Já pensaram em dar um curso? Montar um curso, assim? Montar o curso... Então, não sei que horas que a gente dorme, porque você lembra que eu faço faculdade de psicologia à noite. Então, mas nós pensamos, sim, em cursos. Eu já dei cursos, né, com uma equipe da Prefeitura Municipal de Santos. Existe a possibilidade desse curso acontecer novamente neste ano de 2025 e provavelmente eu participe novamente, dando 1 ou 2 módulos. Então, já participei. E é gostoso, né? Para quem gosta de ensinar e de contribuir e de compartilhar o que você sabe, os saberes, muito legal. E como nós vivenciamos diariamente processos circulares e escutas, então nós temos muitas histórias, né? Isso também contribui. A contação de história que a Rosângela falou. A contação de história traz verdade, traz autenticidade. Então, é isso. Já participei de... Mas a gente pensa assim. E para ser um facilitador, você vai ter o colegial completo ou você tem que ter a faculdade? Não. Não, tem que ter uma formação, você tem que ter o colégio, né? O ensino médio. Tem que ter. Só isso, não precisa ter nenhum curso superior. Tá. Mas, aí, uma percepção minha e uma opinião minha. Como nós falamos para vocês, quantas coisas nós já nos deparamos com os círculos? Por que soubemos manejar? Por que pensamos na psicóloga? Experiência de vida, maturidade, né? Então, pode ser que muitos jovens deem conta disso. Mas eu ainda acho que muito jovem, ele precisa ter como facilitador um adulto com ele. Alguém que já tenha uma experiência. Minha visão. Não sei se é certo, não sei se é errado, mas é o que eu penso. Frente a tudo que nós já vimos até hoje. Eu acho que tem que ter alguém com experiência, alguém maduro, para conseguir direcionar caso alguma coisa dê errado. Porque, olha, o círculo, ele é vivo demais. Então, nós fazemos todo um roteiro para o círculo acontecer. De repente, a primeira pessoa que recebe o objeto da palavra, isso é uma coisa que nós temos no círculo, pode ser essa caneca. Quem tem essa caneca em mãos tem direito a vez e voz. Mas o Rodolfo não tem na mão. Não pode falar, Rodolfo, escuta. Ah, é? Não pode. No círculo já aconteceu... Filme, isso, eu já vi no filme, só fiquei curioso, assim, mas no círculo já aconteceu, não sei, professores de um falar do outro, assim, falar, não, ele fez isso. Não. Tipo assim, ela vai falar, vai falar, olha, o Rudolf detesta trabalhar com o Rudolf, porque ele é isso. Não. Isso não. Só individualmente. Tá. Não. As pessoas sabem que ali... Não, que bom, que eu fiquei imaginando que às vezes tem pessoas que poderiam ser... Não aconteceu aí. As crianças têm. As crianças têm. O Pedrinho, tá. É porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E daí não pode o outro não pode falar nada. Então tem que esperar quando chegar a vez dele. E aí, pra criança, a gente precisa ficar no controle o tempo todo. Não uma coisa muito rígida, porque são crianças. Sim. Mas é engraçado que eles, depois de 1, 2, 3 círculos, você nem precisa falar mais nada. Eles entendem perfeitamente. Eles falam pro amigo, você não pode falar, você não tá com o objeto da palavra. Olha, eles falam pros amigos. Eles falam. Porque eles entendem. Bacana. Mas aí você quer falar agora, Rodolfo? Eu te passo o objeto da palavra. Eu vou te falar. O objeto da fala, ou da palavra, que a gente tá em círculo aqui. Nós temos o nosso aqui. Tá vendo? Esse objeto, ele vai andando circularmente. Você entendeu? Vamos supor, eu tô falando alguma coisa do Rodolfo. Vai ter que esperar chegar. Tem que esperar pra você falar alguma coisa. Entendi. E aí que a mágica acontece. Até chegar, você mudou de opinião, já tá pensando diferente.
É Então mágico. você tem que exercer paciência também, né? Muita! Porque até chegar você não tá lá. Nossa, Isso não chega aqui. E quando é muito engraçado também, porque, por exemplo, não sei, o objeto tá falando, fulano, fica à vontade. Aí ele pega, aí o daqui já fica nervoso, o último. Porque ele olha, nós não fazemos círculos muito grandes, senão não é proveitoso. Aí ele olha que tem, sei lá, 15 pessoas, ele é o 16º, aí ele mexe a perna, né? Aí você vê a pessoa inquieta, mas é um trabalho. Ela não sabe, mas ela está trabalhando uma habilidade nela ali. Que é isso, é o esperar, é o escutar, Legal. é o ter paciência. E aí, numa próxima rodada, ele está achando que eu vou entregar para esse. Aí eu pego e faço assim, então, Rosângela, mas eu não sei, mas eu não pensei. Aí a gente brinca. Ninguém mandou sentar perto do facilitador. Porque o facilitador, ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele vai passar para um deles, que está aqui do lado. Pode ser o co-facilitador que está com ele, ou não. E assim, vice-versa. É por isso que numa classe eu nunca fiquei nas pontas, porque sempre... Olha a estratégia. eu sempre ficava no meio, porque Mas dá tempo de pensar. muito interessante isso, muito mesmo. Eu tinha pensado alguma coisa agora aqui, mas falhou a cabeça, mudamos de assunto. Mas esse objeto da fala, ele é muito interessante. Porque, assim, num conflito, um quer falar mais alto que o outro. Um quer falar mais alto. Se for italiana que nem eu, vai gritar, né? Porque não, eu quero eu. Não. E aí a gente faz com que a pessoa espere o momento dela falar. Eu, particularmente, eu já mudei muitas vezes de ideia da resposta que o facilitador fez, até eu sendo co-facilitadora, mas a Tami fez, e ela fez a pergunta, e ela foi para lá quando muda de ideia. É muito incrível isso. E isso faz com que a gente você mude. reflete, né? Às vezes porque de repente você alguém aprende, né? Uhum. Isso. Muitas vezes alguém que falou ali já falou aquilo que eu queria falar. Então, por que eu vou falar de novo? Fora as dinâmicas divertidas que a gente leva. A gente faz. Tem muita coisa bacana. Dinâmicas que emocionam, dinâmicas que trazem reflexões. Eu não sei se eu queria olhar para isso. A pessoa pode não falar, ninguém é obrigado a falar. Eu passo o objeto da palavra para Rosângela. É voluntário, se você quiser falar. Não quero você falar fala. nada. Ela passa para o outro, tá tudo bem. Porque a gente. Mais o outro princípio é sem julgamento. E é voluntário, né? É sem julgamento. Voluntariedade é isso também. Você participa, vamos supor, que nem voltando lá pro núcleo de justiça restaurativa. A doutora Renata ou o doutor Evandro manda o processo pra gente. A gente entra em contato por telefone ou pelo WhatsApp e convida a pessoa. Se a pessoa falar assim, não, eu não quero. Parou ali. No caso do processo em si, às vezes é uma pessoa só que vocês têm que... Não, dependendo do caso. É família? É família. Uhum. Nós atendemos a vara da infância, da juventude e do idoso. Então é família. Vocês têm um família. exemplo, não citando nomes, mas de algum caso, assim, uma família que vocês... Ai, tem muitos, mas deixa eu pensar aqui. É que, tratando-se do judiciário, é importante nós não falarmos, né? Uhum. Porque das escolas é algo mais tranquilo, porque acontece, é cotidiano, o professor participa, não demos nomes, mas casos específicos do judiciário... sim. Eu vou contar um bem específico que já faz muito tempo e deu super certo. Você não estava lá ainda com a gente. Então pode contar. Tá tranquilo, mas eu não vou dar nomes. Foi um processo que a parte, deixa eu lembrar, a gente chama de requerente e requerido. Requerente é quem requereu, entrou com a ação. Uhum. O requerido é o que está envolvido ali. O requerente entrou com a ação porque era numa escola, tá? E o requerido era o pai do aluno. E o aluno não foi tratado bem pela professora no dia X. E aí surgiu um monte, porque aí o pai foi chegar na diretora, a diretora não soube também acolher aquilo ali cresceu. Às vezes uma coisa simples de ser resolvida... Esse caso poderia ter resolvido na escola, mas não resolveu na escola, e aí o pai entra com processo contra a professora. Nossa. Aí veio para nós. Aí nós conversamos com os pais do adolescente, depois conversamos com a professora,
Então, e era uma coisa assim totalmente diferente do que estava rolando ali. E aí, foi feito o círculo com essa professora. Quem participou? A professora com o filho dela, para ela não ficar sozinha. A mãe e o pai do aluno. Foi feito o círculo. E aí, o que foi feito? O que aconteceu? Qual o combinado disso? Foram de... Porque antes do combinado, a mãe da criança falou assim, até tirou a criança daquela escola e foi para outra. Falou assim, nossa, se eu encontrar com essa professora, como que eu vou fazer? Eu vou conversar? Eu não vou? Então, nesse dia, quando nós colocamos todo mundo junto, e foi falado, a professora deu a versão dela do que aconteceu, de que ela estava nervosa naquele dia, tinha acontecido algo com ela, que eu não lembro agora. O pai também, depois, assim, acabou falando, nossa, eu também poderia ter feito de outra forma, eu não precisava entrar com um processo, né? E cada um foi falando, e no final, pediram desculpa. Olha. Aí a mãe, o que ficou muito para mim na minha cabeça foi que a mãe dessa criança falou assim, ai, que bom que agora eu vou encontrar com essa professora, porque eles moram tudo Poxa, perto. tirou um problema, olha, Quando legal. Agora eu vou encontrar com a professora e eu vou poder cumprimentá-la. Que bacana. Gente, uma coisa simples, mas que só precisou fazer toda essa metodologia para ela poder... Entendeu? E aí, nesse caso, o que foi muito engraçado foi assim, que era um processo no GCRIM e tinha um no Cível, porque eles entraram com um processo de reparação. Sabe, eles queriam uma indenização, porque eles tiveram que tirar a criança, já tinham pago os materiais, que era uma escola particular, então tinha todo um gasto. Nós conversamos, foi a Emília que atendemos, nós conversamos com o juiz do Cível, ele parou o processo, até a gente fazer todo o processo da justiça restaurativa, e acabou com 2 processos. Nossa. Gente, foi tudo por um pedido de desculpa. Desculpa, eu não estava bem naquele dia. Aí os pais, desculpa, porque a gente também teve um grande problema e poderia ser resolvido de outra forma. E acabaram-se 2 processos. Então devia ter justiça restaurativa em tudo quanto é... o CNJ Poderia hoje... ser uma parte do processo, não né? seria legal? Sim. É uma prevenção. Sempre acontecer isso. Hoje o CNJ recomenda que justiça restaurativa tem que estar em todos os processos. Uhum. Saiu agora no final do ano. Mas já tá acontecendo isso. Já está acontecendo. Bacana. É muito devagar ainda, né? Sim. Mas, assim, a gente já em vários... É uma nova lógica. Então, esses juízes, né, promotores, precisam também absorver isso, conhecer. Porque é o juiz que faz o pedido. Se ele achar que não, ele fala, não precisa, continua vou... o processo normal. Entendi. É o Exato. juiz Então que o vai projeto indicar. Motirô vai ter bastante, vai ter que ter bastante facilitadores, né? Ai, a Não gente é? espera. Não. A gente espera, né? A gente, infelizmente, mas infelizmente, agora eu vou tocar num assunto delicado, que é assim, nós precisamos ter recursos para isso. E aí, a gente precisa de recursos... É importante, né? Necessário, né? Recursos financeiros, por quê? Porque a gente já tirou muito dinheiro do nosso bolso. Não dá mais para ser voluntário financeiramente. As facilitadoras, a gente também precisa remunerar, mesmo que for algo só para custear Sim. a ida dela até numa escola e um lanche para ela comer. Para ela não precisar tirar do bolso dela. Então, a gente vem buscando isso. Mas hoje vocês não têm nenhum recurso assim do governo, do estado, nada? A gente já teve recursos, né? A doutora Renata Guzmão nos deu apoio vários meses. Então, a gente recebeu e a gente trabalhou muito bem. Tanto que nós pegamos 5 escolas. Porque a gente tinha um apoio da doutora Renata, da vara dela. E aí, agora, não acabou esse apoio. Aí, a gente está buscando apoios para que a gente possa fazer isso. Não daria para, talvez, projeto incentivado, né? Não sei. Então, o projeto Motirô, ele já tem CNPJ, tem tudo. Sim, é uma empresa. Então, provavelmente, como é um projeto, tem um estatuto. Não. Ou é uma empresa... É uma empresa. É uma empresa. A Tá. gente pensa mais para frente de
transformar numa associação, num instituto. Mas eu acho que mesmo Tem que ver assim, juridicamente talvez se é dê. possível conseguir um projeto incentivado. Já ouviram Como- falar? Não. Não. Então, Até da cidade É de assim, Santos. projeto incentivado às empresas que vai, ao invés de pagar o imposto de renda deles, Sim. tal, 3% do imposto de renda, eles podem converter 3% do que eles iam pagar para o governo Aham. em um projeto Destinar incentivado, para um projeto Ah. incentivado. E a cidade de Santos aqui é muito boa nesse Sim, sentido, e hein? nós temos bastante empresas do Porto, bastante empresas ricas aqui em Aqui Santos, a gente tem. aqui na região. Então, se vê com o contador de vocês, com o advogado de vocês, se Uhum. é possível vocês terem esse acesso ao projeto incentivado. Porque se Vamos vocês apresentar elas pro apresentarem Diego, depois ele pode ver. também, Pode Nós ser, temos- a gente apresenta. é que ele ajuda Ele tem uma a- empresa que cuida dessa parte de projetos de projetos incentivados. incentivados. Que legal. Muito Sabe, bom. Jean e Rudolf, o nosso trabalho é um trabalho. Sim. É um trabalho. Existe toda uma preparação com conhecimento, com teoria. Quem é o público que nós atenderemos? Já fizemos uma conversa com o responsável por aquela escola, ou enfim, com a pessoa da pastoral. Já fizemos também círculo dentro da Câmara Municipal. Então, assim, nós estudamos para atender aquele grupo de pessoas naquele círculo e tentar entender as necessidades e o que podemos levar. Então, tem todo um pré-preparo, né? Então, são horas de trabalho antes, durante e o depois, porque eu preciso retornar naquele lugar, né? Para saber como foi. Teve retorno? O que as pessoas acharam? Gostaram, não gostaram? O que você precisa? Qual é o próximo passo? Nos Estados Unidos e na Europa, a justiça restaurativa ela é encarada como um trabalho. Lá não é voluntário. Foi lá que nasceu. As pessoas são remuneradas. E lá, o governo, ele tem... O governo nada, minto. O judiciário uniu-se às universidades. Então, essa união da educação com o judiciário é que bancam a justiça restaurativa nesses países. Nesses lugares. As pessoas têm formação, são facilitadores. Aqui no Brasil, a coisa engatinha. Então, assim, eles enxergam assim, mas você vai lá fazer uma conversa. Pensamento, tá? Uhum. Então, trabalho zero. É muito trabalhoso. Quem Intenso. trabalha Sim, com imagina. isso, quem trabalha com isso sabe. Quem trabalha direito com isso Uhum. sabe. É muito trabalhoso. Tem muita dedicação. Então, assim, já fizemos muitos trabalhos voluntários. Estamos fazendo, porque não paramos. Ainda sem recurso, nós não paramos. Não, sim, e assim, além de ser um trabalho importante, na verdade, assim, por um outro lado, o judiciário acaba economizando muito. Porque cada processo custa muito pro Estado. Não só para o Estado, para o município. Sim, também. pro município. Então, daí, se acaba ali, deixa de ter o processo, olha a economia que vai ter por um... Sim. Olha, eu vou dar. E eu vou se contar fizer os- isso nas escolas, é uma prevenção para não acontecer. Exatamente. Sim. Eu vou contar o santo, mas não vou contar o milagre. Nós fomos solicitadas pelo Dr. Evandro para atender um caso X, porque queriam judicializar esse caso. Ele falou: não, eu não quero judicializar agora, eu vou pedir para o Motirô entrar nesse lugar para ver se a gente consegue resolver sem judicializar. E nós conseguimos não judicializar. Resolvemos o caso e olha, se eu tivesse judicializado, a Prefeitura Municipal de Santos ia gastar muito. Entendi. Sim. Nesse Então, único caso. É ou não é? Você Poderiam repassar uma porcentagem para vocês. entendeu? Mas depois dá. Vamos apresentar o pessoal Sim. pra vocês e acho que nossa, a gente- bacana. a gente uma é muito possibilidade. assim. Pessoal, olha só. É. Nossa! Já Eu- abraçou olha só. muito, Eu já. estava aqui, Você viu? olha, A gente fala 1 hora, geralmente, né? 50 minutos, 60 minutos, mas olha... autorizados a fazerem cortes. Não, tá muito legal a conversa. Olha só, tá um papo super legal, tudo. A gente aprendeu bastante, mas a gente extrapolou até o horário. A gente pode marcar uma Tão segunda bom. etapa aí no futuro, né? Pode ser, só chamar. Mas 2 coisas que a gente sempre pede para as pessoas que vêm aqui. Primeiro, deixe um recado para a juventude. Juventude.
Gente, juventude para mim é tudo, né? Estar no melhor lugar, no melhor momento da sua vida e tem que procurar as melhores oportunidades. Porque tem oportunidades, né? Então, assim, a juventude tem que estar ligada nisso, nessas oportunidades, tá? Então, assim, é o melhor momento da vida. É quando a gente está no auge das energias, né? E a gente tem que usar essa energia para o lado bom para a gente, para o jovem. Senão a gente vai estar lá na Fundação Casa atendendo. Então, assim, para mim, para mim é isso. A juventude, ela é o melhor momento da nossa energia, do nosso potencial e que precisa ser direcionado para o lado legal. E tem todas as possibilidades de dar certo. Eu diria para você, jovem, acredite no seu potencial, acredite que você pode, né? O estudo, ele é a base, a educação é a base. Então, faça um esforço, né? Tem muito jovem que tem mais dificuldade para estudar, mas se coloca a mão na massa, arrasa. Então, pelo menos finalize seus estudos, né? E aí você vai aprender alguma função, alguma profissão que vai te fazer muito feliz. Mas não desista dos seus sonhos. O que nós vimos e vemos muito nas escolas é a falta de perspectiva de vida e de sonho. Eu não tenho sonho. Isso é muito triste. Então, sonhe. Sonhe. E olhe para você mesmo, né? Eles precisam se conhecer melhor. E visualizarem e encontrarem os seus potenciais. Todo mundo tem potencial. Então, para você jovem, eu acho que é isso. E uma coisa, e sonhe alto. Porque sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. É o mesmo Então trabalho. sonha alto. Quanto Sonha mais alto. alto, melhor. Quanto mais grande, vamos falar assim. E se precisar, procura o Projeto Motirô, né? A gente tá aí. Se precisar, procura o Projeto Motirô. A gente tá aqui para te escutar. Agora a última. Fala. Um gênio apareceu aqui. Ai, gente. Você Bom, tem- né, Rosângela? A Rosângela fez uma... Pede a mesma coisa que eu, que é pra ser grande. Eu sei que você vai pedir. Você tem um único pedido para a humanidade. Pra humanidade, Para a humanidade. nós trabalhamos com cultura de paz. Paz. O meu pedido pra esse gênio é paz. Até me arrepia. Paz não é ausência de conflito. Paz é saber lidar com os conflitos. Isso. Então, gênio maravilhoso, eu peço isso pra você. Eu também peço isso. Paz. Paz, como a Tami falou, não é ausência de conflito, mas sim a expertise de lidar com esse conflito. Então é isso. Paz, gente. A gente precisa muito disso. Bacana. Tá certo. Ó. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo, foi E, excelente. Pessoal, olha Obrigado. só. Sigam elas na rede social, tá? No Instagram, @Motirô_RJ. JR, desculpa. Motirô_JR. Também tem a Tami Marmol _ e tem também o Rinaldi Rosângela, tá bom? Sigam eles, compartilhem. Se precisarem também fazer algumas perguntas no episódio, tudo, façam perguntas. A gente passa pra ela. Compartilhem esse episódio, tudo que vai ser muito legal, tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Um Valeu, abraço. Obrigada a Obrigado. vocês. Muito obrigada. Obrigado. Desculpe.